Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Vamos para a nossa aula 2. Hoje é sexta-feira, dia 9/4, certo? Então, nessa nossa aula 2, sexta-feira, nós vamos ver uma atividade no livro de matemática e também uma atividade de matemática impressa. Vamos ver a impressa primeiro. Nessa nossa atividade impressa de matemática, nós vamos falar sobre decomposição. O que é decomposição? Você tem um número inteiro, vamos pegar aqui o 24. Você tem um número inteiro, correto? Ele está composto. Ele está composto porque ele está inteiro. Agora, se eu pegar e separar ele de acordo com os valores de cada casa, aqui é unidade e aqui é dezena, correto? Então, se eu pegar o valor aqui só de 4 unidades, lembra que unidade é um elemento por um elemento, é simples. Então, apenas 4 mesmo é o que vale. E se eu pegar aqui a dezena, certo? A dezena eu tenho 2 dezenas. Então, eu vou ter aqui, no caso, 20 unidades, correto? 20 elementos para que vale essas 2 dezenas. Isso que eu fiz decomposição. Eu decompus, eu fiz a separação dos valores do numeral por casa. Quanto vale em cada casa, em unidades. Aqui no caso, ele está decomposto e nós vamos formar o número, né? Por exemplo, deixa eu aumentar para você ver aqui, ó. Nessa primeira letra A, eu vou fazer junto com vocês, ó. Escreva o número que corresponde a letra A. Vamos lembrar que a centena são 100, correto? A dezena são 10. Então, a centena é grupo de 100 e a dezena é grupo de 10. E a unidade é apenas um elemento por um elemento, certo? Então, quando ele diz aqui 3 centenas, vão ser 3 de 100. Se ele diz 6 dezenas, vão ser 6 de 10. 8 unidades, 8 de 1. Isso vai me dar quanto? Aqui, no caso, na primeira, que eu estou vendo que eu tenho 3 centenas, 3 de 100, eu tenho 300. Aqui nessa 6 dezenas, eu tenho 6 de 10. 10, 10, 10, 10, vai repetindo 6 vezes. Isso vai me dar 60. E 8 unidades é apenas 8 mesmo. Juntando tudo isso, vai formar o meu número. 368. 368. Viu? Então, eu fiz isso, ó. 3 centenas, 300. 6 dezenas, 60. 8 unidades, 8. Então, 368. E é assim que você vai fazer o exercício. Nisso que nós fizemos aqui, nós pegamos um número que estava decomposto, ou seja, ele estava separado em valores e juntamos formando o número composto, o número inteiro. Aqui você vai escrever por extenso o nome desses números, tá? Escrever com palavras o nome de cada número, certo? Vamos ler eles aqui com vocês, ó. 535, 838, 659. Qualquer dúvida, procura no dicionário, né? Temos a internet para isso, para ver a escrita, porque senão você pode escrever algumas coisinhas erradas. E é bom sempre estar escrevendo certo, treinando certo. Então, aqui nós vamos decompor o número, certo? Nós vamos fazer a decomposição, separar ele em partes. Esse primeiro exemplo aqui, ó, ele já está nos mostrando como foi feito. Ele pegou 487, certo? E fez o que com esse 487? Separou cada valor separadamente, certo? Mas não esquecendo que ele vai pegar os valores separadamente, começando pelo primeiro número aqui que a gente lê, né? Que é o 4. A gente, quando começa a aumentar o número, ele começa da unidade para cá. Mas, na hora da gente fazer uma decomposição, a gente vai começar por onde a gente lê, tá? Que começa pela centena aqui no caso, ó. 4 vale 400 unidades. Você tem que lembrar assim, ó. Para formar qualquer número, pode ser centena, dezena, o que eu vou ter que juntar para fazer isso? De um em um elemento, que são as unidades. Então, em todo numeral, ele está composto por várias unidades. Esse 4 aqui, ó,
esse 4 aqui, ele apenas é o quê? Um conjunto de 400 unidades. Esse 8 aqui é um conjunto de 80 unidades. E esse 7 é só 7 unidades simples mesmo, um por um. E foi dessa forma que foi feito. E é assim que você vai fazer os outros números abaixo, certo? Para continuar a tarefa e você entender melhor, isso é muito importante. Eu quero que você vá e clique nesses links aqui, ó, e assista aos vídeos, tá? Porque lá eles estão explicando um pouco mais sobre o sistema decimal e dá para entender o valor de cada casa, ok? Depois que você assistiu aos vídeos, eu quero que assista aos vídeos, tá? Isso é importante. E até é importante você assistir aos vídeos, assistir de novo, pausar ele, parar um pouquinho, ver uma parte que você não entendeu, rever certas partes para você aprender bem. Aqui, para continuar, a mesma situação de ver os valores dos números de cada casa dele, tá? Nós vamos falar sobre o valor dos algarismos em um número. É o que a gente estava fazendo. Ó, nosso sistema de numeração, o valor de um algarismo em um número depende da posição onde ele está, da casa, né, onde ele está. Observe o valor representado pelos números, pelos algarismos, no número 2356. Aí ele está dando um exemplo para a gente, tá vendo? Ó? De acordo com a posição em que aparecem, e depois complete as lacunas. O que é lacunas? O que são lacunas? Eu já expliquei isso uma vez. Lacunas são esses espaços aqui para a gente completar, tá? Onde tem os espaços, certo? Agora, observando esse numeral, eu percebo que eu estava falando lá na atividade impressa, ó. Quem está aqui na unidade, o 6, é só 6 unidades mesmo, tá? Se você for contar de 1 em 1. Quem está na dezena? Os 5, são o quê? 5 dezenas, que é a mesma coisa que 50 unidades. Para eu fazer 5 dezenas, eu tenho que juntar 50 elementos, 50 unidades, tá? São grupos. 3 centenas, eu tenho 300 unidades. Mas se eu for contar de 10 em 10, em vez de contar de 1 em 1, porque a unidade é contar de 1 em 1. Então, se eu for contar de 10 em 10, aí sim eu tenho o quê? 30 dezenas. Dentro de 300, eu tenho 30 grupinhos de 10, certo? E para continuar aqui, ó, na milhar, na unidade de milhar, eu tenho 2 unidades de milhar, que também pode ser falado, né, como 20 centenas, porque dentro de 2 unidades de milhar, que é 2.000, eu precisei fazer grupos de 100. Se eu fizer grupos de 100, vão ser 20 centenas. Se eu fizer grupo de dezenas, vão ser 200 dezenas. Agora, se eu não fizer o grupo, né, de 1 em 1, de 1 em 1 unidade, 1 em 1 elemento, são 2.000 unidades, ok? Você viu o valor? Se eu conto em unidade, de 1 em 1. Se eu conto em centena, é de 100 em 100. Se eu conto em dezena, de 10 em 10. Aí vai dando valores diferentes. Mas assim, o valor real do conjunto, 2.000, tá? Aqui mostra o próprio número que acabou de ser decomposto ali em cima, colocado o valor da posição dos algarismos. O que você vai fazer com ele? Ele já começou aqui, ó. 2 vale 2.000 unidades. O 3 vale quantas unidades? O 5, o 6, igual nós fizemos lá na outra atividade. Aí depois você vai colocar a escrita por extenso dele aqui, como se lê, ok? Nesse número 2, é bem legal, bem interessante. Você vai fazer o quê? Você vai ligar cada número ao valor do seu algarismo 4. Todos eles têm um 4, só que em posições diferentes, certo? Ó, esse aqui, o 4 está onde? Na unidade de milhar. Esse aqui, o 4 está onde? Na unidade simples. Esse aqui, o 4 está na dezena. E o 4 desse aqui está na centena, certo? Então, você vai ligar em qual valor o 4 está em cada numeral aqui, ó, tá? Por exemplo, vou pegar esse da unidade ali, ó. Vou pegar o da unidade. O 4 aqui está na unidade, certo? Ele vale apenas 4 mesmo.
Aqui que está o 4, ó, só apenas 4. Eu vou ligar aqui, entendeu? Aí eu vou fazer essa ligação aqui, ó. Por quê? Porque aqui o 4 está na unidade, que vale apenas 4. É isso que você vai fazer. Você vai olhar nos outros numerais, ver qual é a casa que o 4 está e vai ligar no valor que ele tem naquela casa, naquele número. Certo? E na 3 você vai fazer o que a gente estava fazendo lá no outro exercício, lá na atividade impressa. O número ele está decomposto, ó. Ele está em partes. Você vai fazer ele inteiro aqui, certo? Você vai juntar ele. Ele está 1.000 mais 200 mais 50 mais 6. Mais 6. Que número que isso forma aqui? Que número que forma de forma composta, de forma inteira, certo? E nessa atividade é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima.